Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Nós estamos começando a segunda live desta série mais que especial de lives de lançamento do curso Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. E a gente vai ter uma conversa muito especial. Deixa eu tomar uma água aqui, antes que a irmã Zélia chegue. Ah, a irmã Zélia já chegou! Que alegria! Então, irmã Zélia, a senhora clica nessa câmerazinha aí com o sinal de mais e eu vou acolher a senhora aqui na live. O tema da live hoje é a vida dos santos e o retorno à Santa Igreja. A vida dos santos como caminho de retorno para a Santa Igreja. Vamos lá, a irmã Zélia deve estar chegando. Oi, Olá, irmã Zélia, sua bênção, querida. Deus te abençoe, tudo bem? Tudo jóia. Deixa eu acertar a câmera aqui. Tudo jóia, graças a Deus. E a senhora? Graças a Deus também, tudo na santa paz, né? Que bom, tudo na santa paz. Muito obrigado por aceitar participar dessa live. Fico muito feliz e muito honrado com a sua presença, tá, irmã? Eu tenho que participar, né? Porque coisas boas, falar de Deus, a gente nunca pode negar, né? Ainda mais uma semana tão maravilhosa, né, que você está fazendo. Eu tenho certeza que engrandece muito o coração do ser humano e de Deus também. Então, a gente tem Amém. que valorizar muito essa... Foi difícil, como ele estava dizendo, né? A gente conseguiu Aham. uma data, porque realmente vocês que me conhecem sabem da minha vida muito corrida, mas Deus preparou. Sim. Preparou hoje. Hoje nós Amém. vamos fazer a nossa live com a graça de Deus e com vocês. Estou vendo várias pessoas aqui, né, que já me seguem, que estão aqui, e vai ser ótimo, Sim. com a graça de Deus. Amém. Graças a Deus, irmã. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu agradeci também a irmã Jussiara, que A irmã Jussiara, a gente tem que agradecer aqui em público mesmo. A ela irmã idealizou, né? Jussiara fez essa conexão, né? Exato. Você tem que conhecer o meu professor. Que alegria. E Ai, assim, falar para o pessoal, lembrar para o pessoal, porque todos aqui sabem que a irmã Zélia tem um programa na TV Evangelizar. E o que muitos talvez não saibam é que a partir de amanhã eu vou ser colega de emissora da irmã Zélia, né, irmã Zélia? isso, eu fiquei sabendo hoje que ele me contou que Aham. vai estar fazendo, para a glória de Deus, um programa na TV Evangelizar, e cada um que vem para a TV Evangelizar se tornamos realmente família. Graças a Amém. Deus, Deus usa, né, desse caminho do Padre Reginaldo Manzotti, de unir a Sim, igreja, de unir, né, os pregadores, de unir os padres, as irmãs. E isso é uma coisa que a igreja precisa muito com mesmo, né? certeza. Desta unidade, é ela que é geradora de forças, né? E a gente fica muito feliz que você está chegando. Nossa, Ah, obrigado. TV é a minha casa, né? Eu fico É, muito contente. né? A Graças senhora já tem programa lá faz quanto tempo? Mais de 8 anos. 8 anos, olha só. Será que eu chego lá? Tem que Já passar, né? pensou? Né? O programa, pessoal, estreia amanhã, às Então, 8 horas da olha, noite. vocês Tá? estão convidados, convocados, né, a participar desse programa, que vai ser um programa muito importante. E o meu programa passa sempre na sexta-feira, às 14 horas, Ah, antes joia. da oração das Santas Chagas, o terço das Santas Chagas, que é às 15. Então, vocês estão convocados a participar, divulgar, né? Se você não tem a TV Evangelizar, não pega, vai no YouTube. Tudo hoje no YouTube, vocês conseguem ver tudo. Então, vai no YouTube, participa. Aqui, ó, aqui no Rio não tem TV Evangelizar. Vai no YouTube, veja ao Mas tem vivo. YouTube, É, exatamente. na verdade, o YouTube hoje é uma TV, né? A gente Com faz tudo certeza. pelo E, YouTube. e boa parte das TVs hoje tem o YouTube integrado, é só a pessoa ligar lá e conectar, né? Não, é isso aí, você pode conectar até na tua TV aí e pronto.
Não é igual Muito bom, antigamente, né? Que era tudo mais difícil. muito bom. Irmã Zélia, vamos direto ao assunto? Vamos lá. Vamos Eu lá, o acho pessoal. importante, assim, você falar um pouquinho, antes da gente começar, assim, o assunto que nós vamos falar hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, porque, né, eu, assim, eu sei ainda muito pouco, né, do Eduardo, e eu sei que Uhum. também vocês que estão aqui talvez nem saiba quem é ele, né? E por que que a gente está insistindo tanto para você ver o programa amanhã, que vai ser um programa, pelo que ele me falou, um programa riquíssimo. Então, vocês precisam ter conhecimento de quem é ele para poder também aproveitar melhor essa live de hoje, né? Eu acho que é muito Perfeito. importante isso. Maravilha. Vamos lá. Deixa eu me apresentar, então, porque tem muitos seguidores da Irmã Zélia nos acompanhando aqui e que não necessariamente me conhecem. Meu nome é Eduardo Faria, eu tenho 40 anos de idade, eu sou casado com a Natália, sou pai da Ana Maria e da Isabel, e eu sou católico há 3 anos. Sou católico há apenas 3 anos. Por quê? Porque durante 22 anos da minha vida, eu fui membro de uma igreja protestante. Nós sabemos que os protestantes são nossos irmãos, irmãos separados, mas, não obstante, eles não desfrutam de tantas bênçãos de estar em plena comunhão com a Santa Igreja. Eu era protestante e era, a propósito, muito anticatólico, por assim dizer, infelizmente. E desses 22 anos que eu fui protestante, 10 eu fui pastor. Eu fui pastor da igreja presbiteriana, que é uma igreja séria, uma Uhum. igreja que tem trabalhos de evangelismo, de ação social, uma igreja que tem um papel, que desempenha um papel bonito, mas, como eu disse, uma igreja que não está em comunhão com a Santa Igreja, uma igreja que não desfruta de todas as bênçãos da plenitude da fé. E depois de uma série de estudos da patrística, uma série de estudos da própria Bíblia, da história da igreja e da vida dos santos, que é o tema da nossa live nessa noite, eu me tornei católico. Foi uma decisão que me custou muito, porque eu vivia de tempo integral para a igreja presbiteriana. Eu sustentava a minha família a partir das minhas côngoras na igreja. Eu tinha uma posição dentro da igreja. Então, essa transição, sem dúvida, foi custosa. Mas eu costumo dizer que saiu absolutamente barato diante de tudo que eu ganhei, diante do tesouro que eu encontrei na Santa Igreja Católica, a igreja que o Senhor Jesus fundou. Foi um processo longo, não foi um processo de sorrateiro, um processo leviano, não foi um processo longo, durou anos esse processo, foi um processo doloroso, mas a partir do dia que eu me deparei que tudo que a Santa Igreja ensina, ela ensina há 2000 anos. A partir do dia que eu descobri que a Igreja Católica de hoje é a mesma igreja de todos os séculos, eu não tive outra opção a não ser me tornar católico. Me tornei católico. Pela graça de Deus, minha família se tornou católica comigo, minha esposa, minhas filhas. E hoje eu dedico a minha vida a ajudar as pessoas, irmã Zélia, a conhecer, amar e defender a fé católica. Conhecer, amar e defender a fé católica. E na live de hoje, nós vamos falar de um assunto bem... A gente vai falar sobre esse retorno para a Santa Igreja, mas desde que eu me tornei católico, inúmeras pessoas, e quando eu falo inúmeras, eu não estou exagerando, inúmeras pessoas têm me procurado
porque querem se tornar católicas. Dentre essas inúmeras pessoas, nós temos protestantes que começam a se aprofundar na história da igreja, na Bíblia, na teologia e dizem: opa, eu preciso me tornar católico se eu quiser servir a Deus plenamente. Mas até mesmo católicos mornos, católicos que a gente brinca, né, irmã? Católico de IBGE, também tem me procurado e dito: olha, eu quero me tornar um católico comprometido. E eu tenho percebido que existem muitos caminhos que têm trazido as pessoas de volta para casa, né? Aliás, o nome do programa que estreia amanhã, De Volta para Casa. Existem inúmeros caminhos que têm trazido as pessoas de volta para casa. Nós temos o caminho da patrística, que eu tratei ontem com o Dom Adair. Nós temos o caminho da Bíblia, das Escrituras, que eu vou tratar sexta-feira com o Scott Hahn. E hoje eu vou tratar com a irmã Zélia um caminho também que tem trazido muitas pessoas de volta para casa, que é a vida dos santos. A vida dos santos. Quando as pessoas param para estudar a vida dos santos, elas ficam absolutamente boquiabertas. Elas percebem que aquele ideal de dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, pode ser uma realidade. Pode ser uma realidade. Esse ideal de se conformar plenamente, aquilo que São Paulo diz aos Efésios, né? Até que Cristo seja plenamente formado em vós. Isso é possível. Isso é possível. É algo paulatino, mas nós, quando olhamos para a vida dos santos, nós vemos na vida dos santos Cristo plenamente formado. E ao olhar para os santos, muitas pessoas, irmã Zélia, têm dito: eu preciso me tornar católico. E eu sou uma dessas pessoas. Porque, já vou adiantar um tema da nossa conversa aqui, mas, por exemplo, quando eu estava investigando o catolicismo, eu ainda era presbiteriano, convicto, mas eu estava investigando o catolicismo, eu li A História de uma Alma, de Santa Teresinha. E quando eu li a última página daquele livro, era lágrimas caindo, o meu queixo caído, eu dizia: não é possível. Eu preciso fazer parte da comunhão que essa mulher faz parte. Eu preciso estar presente na igreja que essa mulher, Santa Teresinha, estava presente, amava e se dedicava. Então, esse é um pouquinho da minha história. Você pode acessar o meu canal no YouTube, lá tem o meu testemunho completo de conversão. Meu canal do YouTube é Eduardo Faria mesmo, eu acho que é Dudu Faria, alguma coisa assim, mas lá tem o meu testemunho completo de conversão. O vídeo é Por que me tornei católico? Mas essa é um pouquinho da minha história, e hoje nós vamos falar sobre a vida dos santos e o retorno à Santa Igreja. Você sabe, você falando aí de Santa Teresinha, né? E hoje, Santa Teresinha hoje vai estar muito presente nessa live, porque eu tenho várias relíquias de santo de primeiro grau, que vocês me conhecem, sabem que sou apaixonada, e eu tenho a relíquia de primeiro grau aqui de Santa Teresinha, que é um pedacinho do osso dela. Então, às vezes, é um pedacinho, na verdade, de osso, não, esse daqui é um pedacinho da veste com a carne dela. E às vezes eu fico assim, né, diante dessa relíquia e de outras que eu tenho também, eu fico às vezes assim, bem tocada pelo Espírito Santo, porque falo: meu Deus, quando que eu imaginava que uma pessoa que viveu a vida dela toda na França estaria comigo aqui no Brasil, né, onde eu pudesse segurar, tocar, porque onde está a relíquia do santo, está o próprio santo ali intercedendo por nós. E essa história de Santa Teresinha, para ver como que às vezes a gente está dentro da igreja
E a gente, mesmo dentro da igreja, a gente não conhece a vida dos santos. Uhum. Então, eu acho assim, muito lindo essa tua fala, Eduardo, porque às vezes a gente vê uma pessoa que nunca viveu, né, uma experiência profunda da Igreja Católica, mas quando ela tem essa experiência profunda de Deus, da Igreja, ela realmente ela entra dentro da igreja para fazer a diferença, né? Para Com estudar certeza. mais, para poder levar mais para as pessoas uma clareza daquilo que às vezes está muito obscuro dentro do próprio ser humano que vive dentro da Igreja Católica e tantas outras igrejas também pode ser que seja assim. Mas eu, por exemplo, eu não conhecia nenhum santo, porque nunca tive ninguém que pudesse me ensinar. Olha, eu sempre fui muito doida, louca pela Eucaristia. Desde muito pequena, assim, eu fui muito formada. Eu tinha uma catequista maravilhosa, que era uma irmã religiosa, e que me ensinou de verdade a amar Jesus no sacrário e amar Nossa Senhora. Né? E por graça de Deus, eu tenho aqui também a Nossa Senhora de Sorriso, que é a imagem que aparece na Santa Sim, Teresa. sim, Então, sim. nós, às vezes, a gente está dentro, né, de tudo isso, nós temos todo um patrimônio e não conhecemos. Então, quando eu fui crescendo assim, com essa dimensão formada dentro de mim, de amar Jesus na Eucaristia e amar a Virgem Maria de todo o meu coração. E isso é até hoje. Mas um dia, como eu tinha sempre esse amor forte por Jesus Eucarístico desde criança, e aí quando eu cheguei um dia, eu organizava muitos eventos, retiros em Maringá, e eu organizei, e todos os retiros, mesmo eu sendo coordenadora, o meu lugar de predileção era ser intercessora da capela. Eu ficava o dia inteirinho na presença de Jesus, intercedendo por aquele retiro, pelos pregadores. E eu me lembro Uhum. de um desses retiros que eu preguei, e eu saí, aliás, preguei não, eu rezei, saí da capela, e eu fui para a missa, era a missa de encerramento. Então, naquele momento, na missa, olha para ver como que a hora que a gente recebe Jesus Eucarístico, é uma hora que a gente tem que estar muito atento à voz de Deus. Com Porque certeza. nessa hora, Deus fala com a gente de uma forma profunda. E Deus falou comigo. E eu escutei Deus falar comigo. Tanto falou comigo que Deus disse para mim que Ele queria que eu estudasse os livros de Santa Teresinha do Menino Jesus. E eu ouvi claramente isso. Os livros de Santa Teresinha do Menino Jesus. E foi tão forte essa experiência para mim, porque até então, mesmo já estando na faculdade, cursando um curso de farmácia bioquímica, com todo o meu conhecimento, eu não conhecia a vida dos santos, nem sabia que existia uma Santa Teresinha do Menino Jesus na igreja. E aí, então, Olha, o que eu fiz? Naquele momento, Deus pediu para mim ler os livros dela. E isso me tocou profundamente, marcou a minha vida. Então, naquela hora, eu saí dali. A primeira coisa que eu encontrei foi a minha madrinha de oração. Eu disse para ela: você já ouviu falar de uma Santa Teresinha do Menino Jesus? Existe essa santa na igreja? Ela falou: sim, existe a doutora da igreja. Eu falei: meu Deus do céu. E ela disse assim: eu quero que você. Eu falei: eu preciso ler esse livro. E você tem um livro para me emprestar? Eu tenho não sei nem como é o nome do livro, faz tempo que eu tenho. Eu falei: eu vou passar na tua casa hoje, vou pegar esse livro, vou começar a ler. E quando ela me deu o livro, era a história de uma alma. E eu comecei no mesmo dia a ler o livro. E assim, o livro foi para mim, desde a primeira página até a última, só foi choro. Porque no esse livro é livro maravilhoso. é maravilhoso. É maravilhoso.
É uma linguagem simples, profunda e curadora. Eu nunca vi igual. E é assim, é quase que um milagre, né, irmã? Porque Santa Teresinha não fez faculdade, não cursou teologia, ela faleceu muito, muito jovem e ela é doutora da igreja. Porque, né, para ser doutor da igreja, precisa de ter uma contribuição teológica, ao mesmo tempo que é de acordo com o ensino de todas as eras, o ensino da igreja de todos os séculos, mas também uma contribuição teológica. E a Pequena Via de Santa Teresinha é essa contribuição teológica, entre aspas, inovadora, né? É uma coisa muito, muito miraculosa. A senhora mostrava aí a relíquia de Santa Teresinha, e eu tomo a liberdade aqui de com muito carinho, tá, gente? Quando vocês que me acompanham, já tem muita gente aqui que está me conhecendo hoje, mas tem gente que já me acompanha, sabe que quando eu falo do protestantismo, eu sempre falo com muito carinho, muito respeito, mas eu pontuo algumas diferenças, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era protestante, relíquias dos santos, para mim, era algo absurdo. Era algo absurdo. Era supersticioso, era amuleto. E na minha investigação da fé católica, eu fui descobrindo algumas coisas, irmã Zélia. Nessa época eu ainda estava investigando. Primeira coisa, existe um historiador chamado Peter Brown, e esse historiador ele traçou a expansão do cristianismo nos 3 primeiros séculos, século I, II e III. Como que uma religião de um grupinho de pessoas, no início, lá, no meados do século I, que seguiam um crucificado, lembrando que a morte de crucifixão era uma morte vergonhosa, como que um grupo de seguidores de um crucificado, 300 anos depois, era a religião dominante no Império. Esse historiador, Peter Brown, ele traça que onde chegavam as relíquias dos santos, aconteciam conversões em massas. Primeira coisa que me chamou a atenção. As relíquias, como esse testemunho da ressurreição da carne, e por ser um testemunho da ressurreição da carne, um testemunho de que a criação é boa, porque existiam aqueles hereges que diziam que a criação é má, que a gente tem que preocupar só com aquilo que é etéreo, aquilo que é fantasmagórico, como se a matéria fosse má, mas a matéria é boa, né? Viu Deus que era bom, sempre que Deus criava, né, lá em Gênesis 1, viu Deus que era bom. Então, como um testemunho de que a matéria é boa, um testemunho de que nós cremos na ressurreição da carne, as relíquias dos santos carregam consigo virtude. Aí a gente vê lá em Atos os lenços dos apóstolos, os objetos de uso pessoal dos apóstolos, carregando virtude e curando literalmente as pessoas. E quando eu estava nessa investigação, eu ainda era pastor, irmã Zélia. Um casal da minha igreja, numa aula, num estudo bíblico que eu dava lá na igreja presbiteriana do Rio de Janeiro, faz a seguinte pergunta para mim: Eduardo, pastor, como que a gente explica aquela passagem lá do Antigo Testamento em que os ossos de Eliseu ressuscitaram um morto? Pensa num pastor sem resposta. Eu dei uma gaguejada, fui para um lado, fui para o outro e dei uma resposta muito mequetrefe, mas foi Deus me mostrando assim, tá vendo? O meu poder atua também nos membros do meu corpo. E hoje eu ganhei de presente, na verdade minha esposa que ganhou de presente, né? Porque eu falo que é meu, mas é da minha esposa, porque minha esposa é muito devota a uma relíquia de Santo Antônio, um pedacinho da pele de Santo Antônio, e Santo Antônio foi muito importante na conversão da minha esposa. Então, assim, nós venerarmos as relíquias dos santos, queridos,
é um testemunho da nossa crença na ressurreição. É um testemunho da nossa crença na bondade da criação. O Deus Criador criou tudo bom. E é a nossa crença de que a virtude de Deus, a virtude de Jesus, o poder de Jesus, atua nos seus membros, ainda mesmo depois da morte, né? Porque nem a morte nos separa do amor de Cristo. Eles estão perguntando aí o nome do historiador que você falou. Peter Brown. Peter Brown. Peter, né? P-E-T-R. P-E-T-E-R. Peter. E Brown é B-R-O-W-N. Peter Brown, ele tem um livro, eu não estou com o nome do livro aqui, mas depois, se alguém quiser saber, pode me mandar uma mensagem em particular aqui no Instagram, que eu respondo, que eu vou pesquisar, mas ele tem um livro no qual ele traça a expansão do cristianismo nos primeiros séculos, e ele demonstra que onde o cristianismo se expandiu, os cristãos carregavam as relíquias dos santos, né? Então, assim, muita gente, irmã Zélia, tem se tornado católico recentemente. Muita gente. É uma coisa assim que tem até mesmo espantado a gente, no bom sentido, porque a Santa Igreja, como dizia o Papa Bento XVI, ela cresce por atração, né? Ela não cresce por proselitismo. Por exemplo, no meu caso, ninguém bateu na minha porta e falou assim: eu vim aqui apresentar a Igreja Católica para você. A Santa Igreja cresce por atração. E muita gente tem se tornado católico. E tem duas pessoas, especialmente, que eu quero mencionar. Eu não vou mencionar o nome, porque eu não tenho autorização deles, mas são duas pessoas com as quais eu tenho conversado. E um era diácono da Igreja Presbiteriana e uma outra é uma moça que era membro também da Igreja Presbiteriana. Ambos são católicos hoje. E essa moça teve um sonho com Santo Expedito, dizendo para ela se tornar católica. E esse rapaz, que era católico, que era presbiteriano, teve um sonho com Santa Teresa de Calcutá, dizendo para ele se tornar católico. Ou seja, os santos estão visitando as pessoas em sonhos, mandando eles virarem católicos. Fantástico. Né? E é muito importante vocês entenderem tudo isso. Por quê? Porque toda devoção que a gente tem em um santo, a gente sempre vai enxergar neles, eles apontando aquilo que é o centro da nossa fé, que é Jesus, o filho de Davi. Eu tenho esse livro que acabou de ser lançamento agora do Dom Milton, ele fez a tradução, e esse livro é um livro de Santa Teresinha, Para a Alegria de Deus. É um livro, então, do Beato Maria Eugênio, do Menino Jesus, que foi amigo de Santa Teresinha. Então, ele escreve um livro desta amizade. Eu acho muito bonito porque ele coloca no livro e ele diz assim que, né, há alguma coisa nova, né, em tudo que Santa Teresinha fez? Não. Tudo que ela diz se encontra no Evangelho, em São Paulo e na tradição. É imprudência dizer que Santa Teresinha do Menino Jesus tenha dito coisas novas. É quase fazer dela uma herética, mas pela sua pequena via, ela torna claras e ilustra certas destas verdades contidas na tradição e no ensinamento de Jesus. Por quê? Porque elas são especialmente adaptadas às necessidades do nosso tempo, porque havia aí uma necessidade particular, porque ela as mostra e as desenvolve de um modo mais prático para o nosso tempo. Ela adapta essas verdades às nossas maneiras atuais, às experiências que nós fazemos, à situação na qual nós nos encontramos. Então, é importante vocês entenderem que cada santo que vem em cada época, em cada momento, ele vem para facilitar o caminho. Como nós somos tardos em entender
a vontade de Deus, em escutar a voz de Deus. Então, o santo, ele surgiu para mostrar, ele foi como a gente, mas ele mostra para a gente que é possível atingir o grau da santidade fazendo o esforço do jejum, da penitência, se rendendo à vontade de Deus. Santa Teresinha, esta santa, doutora da igreja, santa do amor, por quê? Ela exercitou isso nela, na prática, né? De pegar um alfinete com amor, se tornar uma bolinha que fica lá no cantinho, esquecido, que Deus a usa quando precisar. Se tornar um tapete onde todo mundo pisa. Então, isso tudo, ela está mostrando o poder do evangelho, que é o desapego, né, com aquilo que é do mundo, com aquilo que é do humano, e voltar o nosso olhar inteiramente para Jesus. Santa Teresinha é esta mulher que mostra nas pequeninas coisas, ela mostra a grandiosidade de Deus, né? Então, ela transforma o ordinário da vida em extraordinário. Então, quando a gente vai estudando a vida de todos os santos, se vocês pegarem, cada santo que vocês pegarem para aquela época, são santos, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, um advogado famoso, que por um erro, numa partezinha, numa cláusula, ele perdeu aquele momento, talvez, que era para ele se tornar mais brilhante como advogado, ele perde a causa. E ele fica muito triste, ele se tranca e ele começa, então, a chorar e entra numa depressão, diríamos assim. No dia de hoje, fica 2 dias trancado num quarto, a gente diz, entrou numa depressão. Mas ali ele teve, olha para ver como que o Espírito Santo abre a nossa consciência para a gente entender que aquilo que a gente faz, ela tem que estar de acordo com a vontade e a verdade da palavra de Deus. E, de repente, o Espírito Santo deu para ele a luz. Afonso, você está chorando por uma coisa do mundo que vai ficar aqui. Você tinha que chorar por aquilo que você está perdendo de tempo para construir a tua casa no céu. É quando ele determina na vida dele, ele sai dali, ele determina, não vou ser mais advogado, e ali ele trilha um caminho de preparação para ser um sacerdote, se torna bispo da igreja, um homem que tem toda a inteligência, tanto é que ele escreveu praticamente, hoje, muitos documentos da igreja baseado naquilo que ele deixou. Ele deixou um legado para a igreja muito forte, principalmente das leis, do que é certo, do que é errado. Veja, Deus, então, ele faz uma transferência, né? Ele fala, não, você vai ser meu advogado agora, o advogado do Espírito Santo, um homem que se tornou simples. Quem estuda a história de Santo Afonso, não tem como não ficar apaixonado, porque, principalmente o livro de Santo Afonso, Práticas de Amor a Jesus Cristo, eu falo assim, não tem um santo que conheceu mais o santo que Santo Afonso. Porque você vai lendo Práticas de Amor a Jesus Cristo, você vai vendo tanto nome de santo diferente, ele escreve um livro inteirinho só em cima dos santos, das frases dos santos. Então, eu fico pensando, claro que isso é uma coisa que fez dele esse grande homem, porque os santos ajudaram ele a olhar para Jesus e ver Jesus como ele é de fato. Um Deus cheio de amor, sim, um Deus cheio de misericórdia, um Deus que tem o poder de usar, né, da nossa miséria, de mim, do Eduardo, para curar alguém, para libertar, para falar, para instruir, que nos deu o dom da inteligência, que nos deu a sabedoria, mas um Deus também maravilhoso que pode usar, sim, pode usar de um santo, pode usar de um pedacinho do osso, pode usar um pedacinho da carne para tocar alguém. Mas quem está fazendo tudo é o próprio Deus. Amém. Então, nós precisamos entender que o único objetivo dos santos é isso, nos levar a uma renúncia tal, a uma profundidade da palavra. Santa Teresinha, quando ela descobriu que ela tinha uma biblioteca inteira dentro da casa dela, que ela podia ler 24 horas, que ela não ia dar conta,
que é a Bíblia. E tem muitos de nós que nunca nem lemos a Bíblia. O que Santa Uhum. Teresa ensina? Ler a palavra de Deus, amar o sacramento, amar a igreja. Ela disse, olha, no coração da igreja, eu serei o amor. Então, a gente vai olhando para cada santo que nós temos na igreja, Santo Agostinho, né, um santo que relutou tanto, mas numa simples voz de Deus através... Deus usou de quem? Deus usou de Santo Ambrósio. Mas para a conversão dele, a mãe dele passou uma vida inteira com o joelho dobrado, rezando dentro da igreja o Pai Nosso. Então, veja, então as coisas elas não são soltas, elas têm conexão. Então, Deus usa da mãe, que coloca o bispo, que coloca no coração de Agostinho, né, essa experiência profunda do Espírito Santo, se converte e olha que se torna para a igreja doutor. Deixa para nós a possibilidade. É possível. Mesmo Amém. sendo muito difícil, o joelho de uma mãe dobrado foi Sim. difícil para ela, né? É impossível que tuas lágrimas não tenham produzido efeito neste tempo. Então é lindo demais a gente estudar a vida dos santos. É muito bonito, irmã Zélia, porque esses santos que a senhora tem citado aí, Santo Afonso, a própria Santa Teresinha, Santo Agostinho, certamente, foram muito importantes na minha própria conversão. E a gente sabe que existe um preconceito bobo por parte de alguns ramos da cristandade que diz que os santos, como se eles roubassem o lugar de Jesus, né? E nada mais longe da verdade, queridos. Por quê? Porque, primeiro, os santos, eles não roubam o lugar de Jesus. Pelo contrário, eles apontam para Jesus. Todos os santos apontam para Jesus. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, os santos, eles são o corpo de Cristo, ou seja, eles estão em plena união com Jesus. Cristo e a sua igreja formam o Cristo totus, o Cristo total, o Cristo pleno. De modo que os santos, não é que eles roubam o lugar de Jesus, os santos fazem parte do corpo de Jesus. E nós somos chamados, nós somos vocacionados a isso também. Em terceiro lugar, uma coisa que, para mim, na minha conversão à Santa Igreja, foi muito importante, irmã Zélia, é o seguinte: as alegações de Jesus, as exigências de Jesus são muito ousadas, são muito ousadas. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A gente sabe que cruz é lugar de morte. É como se Jesus dissesse, tome a sua, sei lá, a sua cadeira elétrica, tome a sua forca. Ou seja, morra para si mesmo e me siga. Então, tomar a cruz e segui-lo. Ou, quem amar o seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Ou, quem amar a sua própria vida mais do que a mim mesmo não é digno de mim. Ou seja, são alegações ousadas, são alegações radicais, que alguém pode dizer assim, Jesus está usando aqui de um recurso retórico, Jesus está exagerando. Não é possível seguir esse chamado de Jesus. O chamado de Jesus é tão radical que é impossível seguir. E aí, quando nós olhamos para a vida dos santos, nós vemos que é possível seguir. É possível seguir. E aqui eu quero citar um santo que foi fundamental na minha conversão, irmã Zélia, que é um outro Santo Tomás. Não é o Santo Tomás de Aquino, mas o Santo Tomás Moro, o Santo Tomás Moros. Por quê, meus irmãos? Eu não sei quantos aqui conhecem Santo Tomás Moros. Santo Tomás Moros é o padroeiro dos advogados, porque ele também era advogado, ele viveu no século XVI. E Santo Tomás Moros, ele foi chanceler da Inglaterra, ele foi homem de confiança
do rei Henrique VIII. E quando Henrique VIII ele quis se divorciar da sua esposa para casar com outra, e o Papa disse não, e aí Henrique VIII simplesmente rompeu com a Santa Igreja e fundou a Igreja Anglicana, Santo Tomás Moro disse, não, eu não aceito. E Henrique VIII ficou desmoralizado perante os seus súditos, porque o chanceler, um dos homens mais importantes da Inglaterra, não aceitou esse cisma de Henrique VIII. E Henrique VIII, gente, não era Henrique VIII, não. Santo Tomás Moros não era padre, não era frei, não era religioso. Ele era chanceler da Inglaterra, primeiro-ministro, advogado, braço direito de Henrique VIII, casado com vários filhos, filósofo. Uma das obras mais conhecidas dele é a obra Utopia, que nós estudamos até no ensino médio. Nós estudamos aquela obra Utopia. No ensino médio a gente estuda a Utopia de Tomás Moros. Eles só esquecem de falar que é Santo Tomás Moros, né? Ou São Tomás Moros. E Henrique VIII exige que todos os seus súditos aceitem o divórcio dele e se tornem anglicanos. E um dos seus súditos mais importantes, primeiro-ministro Tomás Moros, diz não. E o que acontece com Tomás Moros? Ele é decapitado. Ele é decapitado por amor à verdade, por amor a Cristo, por amor à Santa Igreja. E a esposa de Tomás Moros disse, por que você está fazendo isso, meu amor? Aceita logo o que o rei está pedindo, você vai morrer. E Tomás Moros dizia, eu não vou morrer, eu vou entrar na vida. Eu vou entrar na vida. Ele era casado, ele tinha filhos. E por amor à Santa Igreja, por amor a Jesus e por amor à verdade, Santo Tomás Moros foi decapitado, porque ele não aceitou essa invenção de moda de Henrique VIII, essa pataquada, essa bagunça que Henrique VIII inventou. E ele perdeu a cabeça. E é interessante que a vida de Tomás Moros, né, de Santo Tomás Moros, nos lembra muito a vida de São João Batista, porque São João Batista também perdeu a cabeça porque um rei maluco quis divorciar. Verdade. É interessante. São João Batista perdeu a cabeça porque um rei doido quis divorciar. Santo Tomás Moros perdeu a cabeça porque um rei doido quis divorciar. E na época, irmã Zélia, eu estava refletindo sobre tudo que eu ia perder se eu me tornasse católico. Eu ia perder salário, e eu tinha esposa e filha para sustentar. Eu ia perder casa, porque quem pagava minha casa, meu aluguel era a igreja que eu era pastor. Eu ia perder plano de saúde, porque quem pagava meu plano de saúde era a igreja, eu e minha família, né? Quem pagava o nosso plano de saúde era a igreja, que eu era pastor. Eu ia perder uma série de auxílios que eu tinha. Eu ia perder prestígio, status, posição. E eu olhei para Santo Tomás Moros e pensei, ele perdeu a cabeça. Eu vou perder só o salário. Eu vou perder só o salário. Ele perdeu a cabeça. Ele deixou uma viúva com filhos para criar. Eu vou perder só o salário. Tá barato. Tá barato demais. De modo, queridos, que a vida dos santos... Os santos não estão competindo com Jesus. Pare com essa besteira, pare com esse preconceito bobo, você que está nos ouvindo. Os santos não estão competindo com Jesus. Os santos estão nos apontando para Jesus. Faz sentido, irmã Zélia? Total. Quando a gente... Eu sou um testemunho vivo disso, gente. Cada vez que eu estudo, que eu leio a história de um santo... Eu digo que eu fico muito mais apaixonada por Jesus
na Eucaristia. É algo assim que me faz ser mais católica, que me dá força para defender ainda mais a minha verdade. Eu, nessas minhas férias agora de janeiro, eu estava vendo a história de São José, que é um beato, né, do México, um menino de 12 anos, que, para vocês que não sabem, né, mas ele é uma pessoa assim que deixa um testemunho muito lindo para a gente. Quando ele entra na igreja para tentar salvar o padre, e ele fala para o padre: Padre, vão te matar, vão me esconder na minha casa. E o padre diz para ele: Meu filho, eu eu nasci para viver isso, o martírio, para ver o meu Deus face a face. Se chegou a hora, eu não posso renunciar ao Cristo Rei. E aí ele vai para o martírio, o menino fica de longe, ele vê tudo, né, o martírio daquele aquele padre morrendo e proclamando: Viva Cristo Rei. Então, depois chega a hora da perseguição dele e eles tentam de tudo fazer ele negar essa verdade, e isso que você está dizendo. O que, quando a gente vê uma história dessa, a gente às vezes tem vergonha de coisas pequenas que a gente nega a própria verdade, né? Porque Uhum. não é só diante de uma situação dessa, é em coisas às vezes pequenas, a gente vai negando a verdade que é o Senhor. E aí, quando chega a vez deles perseguir esse menino, imagina um menino de 12 anos e ele começa a dizer que ele não nega. Então, eles cortam as duas solas do pé dele, faz ele andar mais de 12 quilômetros a pé, Uau. sangrando. E ele anda esse percurso dizendo: Viva o Cristo Rei. E na hora que ele vai morrer, ele olha para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe dele, que também não quer que ele nega esta verdade que eles passaram para ele. Olhando para os pais, ele é martirizado diante dos pais, proclamando: Viva o Cristo Rei. Então, quando a gente vê uma história dessa, não tem como a gente não sentir vergonha de coisas pequenas que a gente reclama, que a gente é de lambriar o tempo Uhum. todo, de julgar, de criticar. E quando a gente olha para a história como de Baquita, a história de Baquita, para mim, é impactante. Aquele filme mexe profundamente com a gente, porque tudo que ela passou foi vendida, escrava, sofreu, cortada, tudo que ela viveu quando chegou no final, que uma pessoa, não sei se é um padre, não me lembro agora, que fala para ela: Baquita, se você pudesse voltar e fazer alguma coisa com essas pessoas que tanto te maltratou, o que você faria, né? E Baquita dizia: eu agradeceria, porque elas foram as minhas maiores benfeitoras. Eu só Uau. conheci o Cristo por causa deles. Então eu diria: muito obrigado, vocês foram instrumento de Deus para minha vida. Veja, se a gente realmente faz aquilo que Viktor Frankl ensinou para a gente no livro dele, que viveu, né, no tempo de Hitler, a Uhum. degradação máxima de uma vida totalmente Em busca de sentido, né? Que é o em livro busca de dele. sentido, o livro dele, uma vida degradante, chegou na degradação humana máxima que uma pessoa chega, fica sem comer, fica sem dormir, não tem dignidade de um banho, não tem dignidade de uma comida, não tem dignidade de nada. Não ter E ele, dignidade de ser chamado pelo nome. Eles eram pelo chamados por nome, números. por número, isso mesmo. E ainda chega no final da vida e encontra o sentido para a vida, termina seus últimos dias escalando montanha e deixa esta obra maravilhosa da logoterapia. Então, os santos faz a gente olhar para a gente mesmo e Uhum. ver quanta coisa que nós podemos mudar.
mudar o rumo da nossa história. Então, é muito forte. Aí, cada vez que eu leio a história de um santo, eu tenho mais vontade, como diz Santa Teresa d'Ávila, que cada vez que ela lia a história de um santo, ela queria ser mais santa. Quando eu vi a história de São João da Cruz, eu falei, meu Deus do céu, ser preso tantos meses pelos próprios irmãos de comunidade. E São Uhum. João da Cruz diz que foi os dias de céu que ele viveu dentro daquela prisão. Não, não tem como a gente... Olha para a irmã Maria de Jesus crucificado, que também ficou presa lá dentro, cortada. Aquele rapaz que queria casar com ela cortou o pescoço dela e ela se torna heroína, guerreira, batalhadora. Então, é isso. A gente olha para eles e fala, é possível. Se É eles possível. conseguiram, eu também posso conseguir, né? Então, isso é muito joia. Eu sou apaixonada. Nossa, para mim me faz ainda ver a palavra de Deus com novos olhos, faz eu estudar a doutrina da igreja de uma forma com muito mais intensidade e desejar ardentemente também ser santa para poder ser merecedora do céu. Amém. É interessante porque a senhora mencionou a questão da palavra de Deus. Via de regra, os santos conheciam a Bíblia de cor e salteado, né? Eu penso em Santa Joana d'Arc, que era analfabeta, e no julgamento dela, ela citava citações da Bíblia de cabeça, e mesmo sendo analfabeta, mas ela ia para a igreja todos os dias para ouvir a palavra de Deus, e ela memorizava, de modo que ela pôde citar. Eu quero contar um testemunho, a gente já está se aproximando aqui das 9 horas da noite, eu quero contar um testemunho da atuação de Santa Teresinha na minha conversão, irmã Zélia. Mas antes de eu contar esse testemunho, eu quero falar um pouquinho do curso que eu estou lançando essa semana, e essa série de lives, queridos, essa semana de lives também é para conscientizar vocês acerca deste curso. Inclusive, a irmã Jussiara, que tornou possível, né, que nos colocou em contato, tornou possível essa live. A irmã Jussiara, ela foi, né, aluna desse curso, que é o seguinte: você que está me acompanhando pela primeira vez, você já deve ter ouvido aquela seguinte frase: a Igreja Católica inventou dogmas. A Igreja Católica inventa dogmas que estão contrários à Bíblia. Você já deve ter ouvido isso. A Igreja Católica, a tradição de homens, os papas inventam dogmas contrários às Escrituras Sagradas. Eu já ouvi isso muitas vezes. Depois que eu me tornei católico, muitas pessoas vieram até mim para dizer isso. A Igreja Católica inventa dogmas. De modo que, depois de muito estudo, de muito aprofundamento teológico, eu desenvolvi um curso chamado Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Panorama Bíblico e os Dogmas da Igreja. Nesse curso, eu ensino você a ler a Bíblia, a interpretar a Bíblia. Você vai se familiarizar com a grande história da Bíblia, com os gêneros literários. Você vai aprender a como encontrar Jesus em todas as páginas da Bíblia. Mas eu também mostro para você todos os dogmas da igreja nas Escrituras Sagradas. Todos, Eduardo, todos. Todos os dogmas da Santa Igreja, enraizados na Bíblia Sagrada. Naturalmente, eu ensino você a ler a Bíblia segundo os princípios interpretativos que a Santa Igreja nos propõe, tá? E a partir do momento que você se familiariza com a Bíblia, você aprende a reconhecer. Primeiro você vai aprender quais são os dogmas da igreja, todos eles. Você vai aprender a história dos dogmas, como que eles surgiram, o porquê da necessidade de proclamar um dogma. E você vai reconhecer todos os dogmas da Santa Igreja nas Escrituras. Essa é uma semana de lançamento, por isso que nós estamos fazendo essa série de lives também. Ontem a live com o Dom Adair, hoje a live com a irmã Zélia, amanhã com o Dom Gil.
Quinta-feira, uma live especial com a equipe do Pocket Terço, que é um aplicativo formidável que te ajuda a rezar o terço. Você pode baixar o Pocket Terço aí no seu celular. E na sexta-feira nós vamos encerrar essa semana de lançamento do curso com uma live com o Scott Hahn, o doutor Scott Hahn. E eu quero convidar você a aproveitar essa semana de lançamento para fazer a sua inscrição. Você fazendo a sua inscrição, você vai ter acesso ao curso, né? Um curso com mais de 20 horas de duração, são dezenas de aulas. Você vai ter o bônus de um aulão com os dogmas marianos. Esse aulão com os dogmas marianos eu vou disponibilizar a posteriori para quem quiser adquirir só esse aulão. As pessoas têm muita dificuldade com os dogmas marianos, então eu preparei um aulão mostrando para vocês a elaboração do dogma, a fundamentação bíblica, a fundamentação patrística, as implicações cristológicas, porque eu creio firmemente que todos os dogmas marianos são cristológicos, e as implicações eclesiológicas. Tá? Então você vai ter esse aulão sobre os dogmas marianos, você vai ter 2 aulas ao vivo para tirar dúvidas, você vai ter um bônus de mais de R$200 de desconto. E hoje, quem fizer a matrícula, a inscrição no curso hoje agora, 9 horas da noite, tá? Até amanhã, meio-dia. De hoje, 9 horas da noite, até amanhã, meio-dia. Você que normalmente teria acesso de 1 ano a esse curso, você vai ter acesso de 2 anos. 2 anos de acesso. Você pode fazer a inscrição nesse curso entrando no site eduardofaria.com.br. É muito simples. eduardofaria.com.br. Faria, não é Farias. Muita gente, irmã Zélia, me chama de Eduardo Farias. Eu não sei por quê. É eduardofaria.com.br. Ou se você está nos assistindo pelo YouTube, é só você clicar nesse link aqui na descrição do vídeo, tá? É só clicar na descrição do vídeo. Inclusive, irmã Zélia, a irmã Jussiara foi minha aluna, né? Ela foi minha aluna, participou muito ativa no curso. E eu quero anunciar uma novidade, irmã Zélia. Eu esperei a live com a senhora, eu não anunciei isso ontem, eu esperei a live com a senhora para anunciar essa novidade, que é o seguinte: muitas pessoas que vivem da providência, né? O que são essas pessoas que vivem da providência? Pessoas que às vezes não têm uma fonte de renda fixa, não têm um emprego formal, porque decidiram se dedicar plenamente a uma fraternidade, a uma ordem, a uma congregação. Freiras que não têm condições de fazer um curso como esse, têm me procurado. Muitas pessoas, irmã Zélia, têm me procurado, dizendo: Eduardo, eu quero fazer o seu curso, mas eu não tenho condições de pagar esse curso. Ano passado, eu lancei 2 turmas, turma 1 e turma 2. Essa é a terceira turma do curso. E ano passado, eu realmente não tinha condições de fazer nada a esse respeito, não tinha. Como vocês sabem, eu entrego um curso de muita qualidade, dentro das minhas limitações, com toda a humildade, mas um curso de qualidade. A irmã Jussiara está falando aqui, que é muito bom, que ela amou. E assim, é o meu, como eu posso dizer, o meu ganha-pão. É assim que eu sustento a minha família. Eu não tinha muito o que fazer. Mas nessa terceira turma, a cada 10 alunos, irmã Zélia, a cada 10 alunos, eu vou dar uma bolsa de estudos para algum freio, alguma freira, algum irmão, alguma irmã que queira fazer esse curso e talvez não tenha condições de arcar com os custos dele. Nessa proporção, a cada 10 alunos, eu vou entregar uma bolsa. Eu já tenho algumas pessoas que me procuraram, freis, irmãos que vivem em comunidade, vivem da providência. Algumas irmãs também que vivem em congregações me procuraram. Eu já tenho algumas pessoas para quem eu vou entregar a bolsa. Mas eu quero que você espalhe essa notícia.
E se você se encontra nessa condição, pode me mandar uma mensagem em particular aqui no Instagram mesmo, que eu quero entregar uma bolsa. A cada 10 alunos, eu vou entregar uma bolsa. E se você não precisa dessa bolsa, tem gente que está nos assistindo, que quer fazer o curso e não precisa dessa bolsa. Saiba que 10% da sua inscrição vai patrocinar a inscrição de alguém que não pode pagar. Tá bom? Então, irmã Zélia, muito obrigado por participar dessa semana comigo. Eu queria saber se você quer dizer alguma coisa, porque eu quero contar um testemunho final para a gente concluir essa conversa. Só quero assim selar isso, Eduardo, porque eu vejo que a gente faz investimento em tanta coisa inútil, que não serve para nada. E a gente precisa investir mais na nossa espiritualidade, na nossa fé. E eu penso que, na verdade, você vai fazer um investimento em você, fazendo esse curso. É um investimento. A Bíblia diz que o homem peca por falta de conhecimento. Então, se nós temos uma pessoa que é você, que estudou, temos hoje outras pessoas que estão aí na internet, então faça um investimento em você. Vai fazer os cursos. Hoje você não precisa nem sair de casa. Você faz via internet. E não adianta, a gente precisa do conhecimento para a gente poder ser muito mais de Deus. Então, se você não tem condições, peça para o Espírito Santo, né? Te dá a graça. Deus dá. Quanto que na minha vida, quando eu não era religiosa ainda, eu tinha minha faculdade, a gente fazia muitos pagamentos de muitas contas, mas eu queria fazer uma coisa, eu pedia para o Espírito Santo, e aquele dinheiro surgia, ou de um presente, e eu conseguia fazer. Então, basta a gente falar com quem tem, com Deus, e Ele vai prover, Ele é o provedor. Então, eu tenho certeza que você fazendo esse curso, além de você estar ajudando alguém, você vai estar ajudando você mesma. Então, é isso que eu queria dizer, e é uma alegria poder estar aqui com você, poder fazer essa live, e como foi bom estar aqui hoje. O meu abraço para a irmã Ju, que está no aeroporto, que eu percebi ali que ela está no aeroporto, com muita saudade, e ela tá indo para uma outra comunidade, bem longe agora. Então, é assim, a nossa vida é um exercício também, o tempo todo de obediência. Mas a minha gratidão por vocês que estão aqui nessa live hoje. Então, vamos escutar o testemunho. Eu quero encerrar... Opa, caiu aqui. Eu quero encerrar essa nossa conversa contando um testemunho muito significativo que aconteceu no meu processo de conversão à Santa Igreja. Santa Teresinha disse que quando ela chegasse no céu, ela ia fazer chover flores no mundo. E Santa Teresinha é a Santa das Rosas. Nós sabemos como que ela amava as flores, a natureza. Ela dizia que mesmo a flor mais frondosa e a flor mais simples recebem o calor do sol. E ela dizia, o maior santo ou o menor santo recebem a luz de Deus. E a gente sabe que Santa Teresinha, por vezes, derrama flores sobre nossas vidas. Às vezes você faz um pedido para Santa Teresinha e você recebe a bênção e não recebe a flor. Às vezes você não recebe a bênção, mas recebe a flor como sinal de que o pedido foi ouvido. Às vezes você recebe a graça e a flor. E eu quero contar, irmã Zélia, que no início de 2019, eu estava já assim com o coração católico, investigando a fé, e eu decidi fazer uma novena para Santa Teresinha, junto com a minha esposa. E a gente preparou todo o material, a gente ia fazer uma novena, e no dia que a gente ia começar a novena, a minha esposa disse, me perdoa, meu amor, mas eu não consigo. É pedir demais para uma protestante fazer uma novena. E eu entendi.
eu entendi, eu falei, não, meu amor, eu entendo, eu te agradeço pela disposição de estudar a fé, porque ela já estava estudando a fé junto comigo, mas fazer uma novena seria meio que demais, né, para ela. E eu rezei, eu não fiz a novena, mas eu rezei para Santa Teresinha em particular, pedi perdão a ela, porque a gente ia fazer a novena, e a novena era para que ela nos mostrasse mesmo o caminho de volta para casa. 9 dias depois, nós estávamos em Buenos Aires, na Argentina. Minha esposa foi apresentar um trabalho acadêmico lá, ela é pesquisadora, né? Ela ia apresentar um trabalho acadêmico lá em Buenos Aires, nós estávamos em Buenos Aires. A gente entrou numa loja de vinhos para comprar um belo de um vinho argentino, e quando a gente entra na loja de vinhos, o vendedor vem até nós com uma rosa nas mãos e ele diz assim para mim, posso entregar essa rosa para sua esposa? E eu disse, pode. E ele entregou a rosa para minha esposa. Nós guardamos a rosa, chegamos no hotel e a minha esposa disse, a gente não fez a novena, mas mesmo assim Santa Teresinha não se esqueceu da gente. Palavras da minha esposa. Nossa! De modo que, se você que está nos assistindo, e eu vi alguns comentários aqui, eu estou investigando a fé católica. Algumas pessoas comentaram aqui, irmã Zélia, eu estou investigando a fé católica. Reza para Santa Teresinha. Peça para que ela interceda por você. Quem sabe, faça uma novena. Eduardo, eu não sei como fazer. Digita aí no Google. Novena para Santa Teresinha, como fazer? E espera. Espera e veja o que essa irmã nossa, irmã mais velha nossa, que se amoldou a Cristo, espera o que ela vai fazer. Padre Lucimar está presente aqui, Lucimar de Assis, a sua bênção, padre, um amigo querido, está nos saudando aqui, receba o nosso abraço, nosso carinho. Padre Tiago também está aqui. Padre Tiago também? Padre Tiago, a sua bênção, querido. Que alegria. Irmã Zélia, muito obrigado pelo seu carinho, pelas palavras tão dóceis. A gente se falou no telefone um pouco antes da live e a gente, aqui em casa a gente estava prestes a jantar, né? Aí estava minha esposa, minha filha na mesa de jantar, minhas filhas, né, na mesa de jantar, falando, vem logo, papai, vem logo. E eu conversando com a irmã Zélia no telefone, fazendo sinal para elas esperarem. E na hora que eu desliguei o telefone, irmã Zélia, eu disse, que irmã dócil. Eu expressei, foi quase que uma exclamação, que irmã dócil. E de fato a senhora é um doce, é uma querida. Muito obrigado pelo seu carinho e por esse tempo tão precioso, irmã Zélia. Obrigada, Eduardo. Estamos juntos, viu? Deus lhe abençoe Amém. muito. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui. Um grande abraço. Fica com Deus. Amém. Muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que nos acompanham que amanhã, às 19 horas, presta atenção, anota aí, pega o caderninho aí. 19 horas, live com Dom Gil, arcebispo aqui de Juiz de Fora. Às 20 horas, é a estreia do meu programa na TV Evangelizar. Se você tem TV Evangelizar na sua cidade, você pode assistir pela TV aberta, mas você não tem desculpa para não assistir, porque a TV Evangelizar tem um canal 24 horas no YouTube. Quinta-feira, às 20 horas, Pergunte que eu respondo especial com a equipe do Pocket Terço. E na sexta-feira, às 21 horas, live com o doutor Scott Hahn. Eu aguardo vocês. Peço que você que está nos assistindo e ainda não me segue, que me siga aqui no Instagram. Quem ainda não segue a Irmã Zélia, siga a Irmã Zélia também no Instagram. E essa live vai ficar salva no meu Instagram, no meu YouTube, no YouTube do Pocket Terço, e eu já conversei com a Irmã Zélia, vai ficar salva também no YouTube da Irmã Zélia. É isso, irmã? Isso, vai ficar salvo lá também. Então tá bom. Deus abençoe vocês, Deus guarde vocês e até amanhã. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.